Na última quarta-feira, o governo federal divulgou os dados do IDEB 2023. Considerado o principal índice da educação brasileira, ele serve para apontar alguns caminhos para a gente poder compreender melhor em qual direção nós estamos seguindo e quais correções nós precisamos fazer. Mas e aí? Você sabe como ele é calculado? Fica comigo que eu vou te mostrar como isso é feito e também tratar de outras questões que são importantes para a gente. Eu sou o Lucimar Alberti e este é o meu canal, este é o nosso espaço. O IDEB, ou Índice de Desenvolvimento da Educação Brasileira, foi criado em 2007 pelo governo federal por meio do INEP, também conhecido como Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. O seu cálculo é realizado a partir de dois indicadores. De um lado, conforme está aparecendo na tela agora, o índice de rendimento, que na verdade nada mais é do que a taxa de aprovação dos anos escolares, e de outro lado, o desempenho dos estudantes nas avaliações padronizadas. É importante dizer que esse índice de rendimento consiste na média das taxas de aprovação dos anos escolares que estão sendo avaliados. Por exemplo, quando a gente fala da avaliação dos anos iniciais, se considera as taxas de aprovação do primeiro ao quinto ano e se faz uma média desse valor, certo? Assim como no ensino fundamental 2 ou anos finais também, se faz uma média das taxas de aprovação do sexto ao nono ano. E desse valor se gera então esse índice de rendimento, que nada mais é do que a taxa de aprovação de cada escola, de cada rede, certo? E essa taxa ela é multiplicada por um outro indicador, que é, na verdade, o desempenho dos estudantes nessas avaliações padronizadas. O que cai, o que está nessas avaliações? Até o momento, basicamente, questões de língua portuguesa e de matemática, certo? Há um movimento já iniciado há algum tempo de começar a inserir as ciências da natureza e também as ciências humanas, mas isso ainda está um tanto quanto incipiente, ainda está em fase de testes. Ele tem como objetivo medir a qualidade do ensino das escolas brasileiras e servindo como uma ferramenta importante de aprimoramento dessa mesma educação, desse mesmo ensino, de maneira que oferece dados que vão indicar alguns caminhos a partir dos quais são necessárias ou não certas correções. Para ilustrar um pouco melhor o que eu estou dizendo, eu estou colocando na tela agora aqui do meu lado uma tabela então com alguns indicadores que eu recolhi dos resultados fornecidos pelo governo. Eu deixei ele em cima como dados IDEB anos finais, escola X, porque é uma escola aleatória, não é aqui do Rio Grande do Sul, ela é de um outro estado, então eu tive um cuidado de não pegar nenhuma escola conhecida, nenhum município nosso aqui, para não gerar nenhum tipo de constrangimento, nenhum tipo de problema, né, de as pessoas, né, se sentirem um pouco incomodadas. Mas se você observar com atenção, você pode ver então que nós temos a taxa de aprovação, os anos ali primeiramente, né, de 2005 a 2023, uma coisa que eu esqueci de falar antes, então, que essa avaliação, esse índice, ele é gerado de 2 em 2 anos, certo? Por isso de 2005 em diante, 2007 e tudo mais. Ao lado a taxa de aprovação, que eu já expliquei como ela é produzida, e do lado então as notas, o desempenho dos estudantes nas provas de português, de matemática e português, numa escala que no ensino fundamental e no ensino médio vai de 0 até 500. Isso se faz então uma nota média padronizada, juntando os dois resultados, que vai gerar um indicador. Esse indicador é multiplicado pela taxa de aprovação. O resultado disso, como eu mostrei na outra imagem antes, vai gerar o IDEB. Só que é importante a gente olhar para alguns elementos nessa tabela, por isso que eu quis trazer isso planificado para vocês. Observem que, na medida que a taxa de aprovação ela está alta e a taxa de aprendizagem ela está baixa, eu não consigo gerar um IDEB alto. Por outro lado, se eu tenho uma taxa de aprovação baixa e uma nota alta, eu também não consigo. Então, na verdade, eu preciso equilibrar as duas coisas. É um mecanismo de defesa do sistema, de certa maneira, porque eu posso muito bem decidir aprovar todos os meus alunos e isso fazer com que artificialmente eu suba o IDEB da minha escola, mas não é essa a intenção. Porque mesmo que eu aprove todos os estudantes no nono ano, por exemplo, se eles não tiverem aprendizagem consolidada, quando chegar o momento da avaliação, eles não vão conseguir
ter uma nota muito alta e com isso o meu IDEB vai ficar mais baixo. Então é isso que essa tabela está demonstrando, que mesmo com taxas de aprovação mais altas, o resultado da avaliação sendo mais baixo acaba então interferindo no resultado final. E ali observem também que alguns anos, como 2017, 19, 21 e 23, não tem dados. Eu acredito que deve se tratar de uma escola pequena, que nesse ano então ou não tinha turmas de nono ano, ou as suas turmas então tinham menos do que 10 alunos, que é o mínimo exigido assim para que a prova seja realizada. Eu acho importante dizer também que apesar dos resultados do IDEB serem decorrentes da média de aprovação do primeiro ao quinto ano e também do sexto ao nono num bloco único, não são todas as turmas que realizam as provas. No caso dos anos finais, por exemplo, é apenas a turma de nono ano quem faz essa avaliação, e a partir do resultado desse conjunto de estudantes do nono ano se multiplica com a taxa de aprovação. Isso vai gerar o IDEB dos anos finais daquela instituição de ensino. Ainda nessa perspectiva de dados, que a gente pode ou não utilizar para repensar as nossas práticas e o planejamento da escola em si, tem um outro indicador nosso aqui no Rio Grande do Sul, que foi produzido então pelo governo do estado, que ele é bem interessante porque ele dá, além desses dados todos, ele oferece a questão dos descritores, ou melhor, quais descritores esses alunos conseguiram acertar e quais eles não conseguiram acertar. Mas sobre descritores, nós não vamos falar hoje, esse é um assunto que eu vou deixar para outro momento, que eu acho que é interessante a gente conversar sobre isso e entender melhor como que esses descritores podem nos ajudar para melhorar o que a gente tem feito nas nossas escolas. O interessante de ter acesso a esses dados e poder observar essa evolução ao longo do tempo é que a gente pode pensar em dois indicadores assim que estão dentro desse indicador maior, que é o IDEB, que é a taxa de aprovação e a taxa de desempenho então da nota padronizada nas avaliações de matemática de língua portuguesa. Porque na medida que eu tenho uma boa taxa de aprovação, algo como 90%, 95%, e o meu IDEB não é muito alto, isso muito provavelmente vai estar indicando ou indicado que o nível de aprendizagem dos alunos não está tão alto quanto poderia estar. Então a gente já sabe que vai ser necessário atacar mais na questão da aprendizagem do que trabalhar em taxas de aprovação de alunos ou de controle da evasão e coisas próximas a isso, né? Agora, por outro lado, se eu tenho uma taxa de aprendizagem de média para alta, ali na casa dos 300, mas a minha taxa de reprovação ela é um pouco mais... Aliás, minha taxa de aprovação é um pouco mais baixa, abaixo desses 90, eu, por exemplo, talvez eu tenha então que começar a pensar estratégias para acompanhar esses alunos de maneira a tentar entender o porquê que eles estão reprovando, não é? O quanto que nós, enquanto escola, podemos atuar no contato com a família, no entorno, ou mesmo pensar em termos de orientação educacional, de atendimento, algum tipo de atendimento, de acompanhamento, para poder então recolocar esse estudante, esse grupo de estudantes nos trilhos. Então, era isso para hoje. Esse foi o primeiro vídeo de conteúdo produzido e publicado aqui pelo canal. Eu gostaria de agradecer pela tua audiência, pela oportunidade de poder conversar contigo. E já sabe, né? Se você achou interessante, compartilhe com teus contatos, teus colegas professores, pessoas que trabalham com educação, para que a gente possa fazer esse projeto então prosperar e chegar a mais pessoas. Certo? Valeu, abraço.